Olá, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante que pode aparecer aí no Enem, justamente porque envolve também a temática de direitos humanos, né? Que é a doação de órgãos. A doação de órgãos, tá? Ora, a imagem que a gente está vendo aí mostra o caráter heróico que existe na doação de órgãos, né? No cinema, nos quadrinhos, os heróis quase sempre estão ali prontos para salvar a vida das pessoas, né? Mas eles têm superpoderes, uns podem voar, outros sobem pelas paredes, soltam raios e coisas desse tipo. No mundo real, deixando a fantasia de lado, os atos de heroísmo também são capazes de salvar vida e muitas vezes o herói pode já ter morrido, não é? Muitas vezes o herói pode já estar morto. É uma decisão que vai caber à família do herói salvar outras vidas. Então é sobre isso que a gente fala. Ora, quais são os grandes desafios que existem na doação de órgãos, não é? Há alguns, que é a desinformação, o momento difícil que a família passa naquele instante, né? A falta de esclarecimento da própria população, a falta de diálogo em vida quando as pessoas tinham o desejo de doar. Então são muitas as dificuldades. Mas antes de a gente falar sobre elas, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas informações que podem ser úteis numa redação sobre esse tema, tá? Primeiro transplante do mundo foi realizado em 1933, por um cirurgião ucraniano para tratar de uma insuficiência renal aguda no paciente. Em 1963, 30 anos depois, foi realizado o primeiro transplante de fígado e em 67 o primeiro transplante cardíaco. No Brasil, o primeiro transplante foi realizado em 1968. Então a gente tem aí uma história de aproximadamente 80 anos, né? Desde o primeiro transplante até o que nós temos hoje. O que é que você precisa saber sobre essa temática? Quais são as informações essenciais para escrever sobre doação de órgãos? Primeira coisa, as negativas familiares sempre foram a principal causa de não efetivação dos transplantes. É aquela história de quando o paciente tem a morte cerebral decretada, ou mesmo quando morre, que é procurado, a família é procurada por assistentes sociais, por médicos, e quando é feita a pergunta se ele é doador, a maioria diz não. Essa é a maior dificuldade no país. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que, veja que coisa curiosa, o Brasil ocupa o 30º lugar em número de transplantes, quando este número é relacionado ao número de habitantes no país. Já em números absolutos, nós somos o segundo país do mundo a realizar transplante de órgãos e ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Então, vamos pensar aí. Em números absolutos, o segundo país do mundo a realizar transplante, o segundo país em número de transplantes de órgãos. Mas quando nós comparamos o tamanho da população para o número de doadores, o Brasil cai para a 30ª colocação. O que significa que, proporcionalmente, nós doamos muito pouco, que nós poderíamos ter uma quantidade de doadores muito maior, considerando o tamanho da população. Qual é o perfil desse doador, né? Em 2013, a maior parte dos doadores era homem e que teve como causa de morte o acidente vascular cerebral, em 49% dos casos. A média é entre 54 e 60 anos e possuía o tipo sanguíneo O, né? Como melhorar a doação de órgãos? Veja, é claro que isso passa essencialmente pela informação. É preciso que as pessoas conversem em vida com os seus familiares, mas não é somente isso. Nós sabemos que o Brasil tem mais de 5.000 municípios e na maioria deles não há nenhuma estrutura para a doação de órgãos. Não há estrutura nos serviços de emergência, não há hospitais preparados para esse tipo de procedimento. Então, obviamente, não é só pensar numa campanha de conscientização para as pessoas. Não adianta a família ser conscientizada da importância da doação se não há uma estrutura médica oferecida pelo Estado para propiciar que esse órgão chegue até o paciente que precisa dele, não é? Então, além da informação, é preciso profissionalização e ampliação do sistema de captação de órgãos. Sem isso, nós não vamos sair dessa incômoda posição aí de 30º lugar quando comparada a população ao número de doadores, tá certo? Ora, a gente vai pensar então aí, eu vou mostrar a você uma espécie de estrutura para a sua redação. É aquele esquema que a gente deve montar
antes de começar a escrever. Então eu fiz aqui um modelinho que poderia ajudar você a organizar o seu texto. Dá uma olhada comigo, olha só. Transplante de órgãos, você teria aí duas questões para explorar, né? Que seriam duas linhas argumentativas, 2 parágrafos pelo menos para você desenvolver suas ideias. A questão da desinformação, que está associada a questões religiosas, ao medo do tráfico de órgãos e à falta de conversa, a falta de diálogo, e do outro lado a falta de estrutura, emergências sem estrutura e falta de profissionais adequados para o tipo de procedimento, não é? Então, olhando essa estrutura que você está vendo aí na tela, para falar sobre desinformação, para falar sobre falta de estrutura, você monta esse esquema antes de começar o seu texto. Isso é muito importante, é uma espécie de mapa do que você vai escrever. Então você monta isso aí e agora a gente vai analisar uma redação pautada exatamente nesses elementos, tá bom assim? Para você poder ver na prática como é que isso pode se tornar um texto legal para a sua prova no vestibular ou sua prova no Enem, tá bom? Ou no concurso público. Vamos dar uma olhadinha lá, olha só. Olha o título, Doação de Esperança. Vamos lá para a introdução. A esperança de uma vida digna, longe do leito dos hospitais, pode estar na morte. Veja, a gente começa com um paradoxo, não é? A esperança da vida pode estar na morte. Todos os anos, milhares de brasileiros esperam que a morte de alguém lhes traga essa esperança, por meio da doação de órgãos. E outros milhares de heróis anônimos estão dispostos a doar uma parte de si para salvar essas vidas. Entretanto, embora os transplantes tenham se tornado mais frequentes na última década, certos tabus religiosos, falta de informação e estrutura precária do sistema de saúde ainda dificultam a chance de sobrevida de muitas pessoas. Veja só, a primeira parte do parágrafo é para falar sobre o ato de heroísmo, sobre a esperança de ter vida. A segunda parte prepara para o desenvolvimento do texto, que são os problemas, não é, que aparecem aí para quem precisa de um órgão, tá? Os tabus religiosos, a falta de informação e a estrutura precária do sistema de saúde. Vamos agora para o desenvolvimento. Doar órgãos é doar vida. Mesmo com slogans desse tipo, as propagandas que visam a aumentar o número de doadores esbarram em conceitos religiosos. Algumas igrejas proíbem até a doação de sangue, no medo do tráfico de órgãos, que no Brasil é praticamente impossível, uma vez que a lista única de espera impede que alguém pule a vez do outro, e na ausência de conversa. Na hora da morte, que sempre traz uma dor inexplicável, a doação fica mais difícil quando os familiares não tinham conhecimento da vontade de quem se foi. Esses são alguns fatores que impedem que a fila dos transplantes ande mais rápido. Então veja que é um parágrafo pautado na desinformação, não é? Nos conceitos religiosos, no medo do tráfico de órgãos, muita gente tem medo, e na ausência de conversa, claro, uma conversa em vida, obviamente. Então, veja o papel da desinformação. Agora, a gente tinha falado também lá no gráfico, não é, sobre a estrutura de hospitais, de emergências. Então, vamos ver como é que fica o segundo parágrafo, atentando para a importância de ligar um parágrafo a outro. Vamos lá. Há também, veja que essa palavrinha também vai estabelecer a ligação, há também a questão estrutural. Veja que isso é a frase guia, é o tópico frasal. Você está anunciando para o corretor que esse parágrafo vai tratar da estrutura médico-hospitalar. Como a maioria dos doadores tem morte encefálica, decorrente muitas vezes de AVC, seria necessário que as emergências estivessem equipadas para os procedimentos iniciais do transplante. Não é o que acontece. Em muitos hospitais não existe nenhuma estrutura para isso. E não raras vezes, órgãos que estariam em perfeito estado para salvar vidas vão parar debaixo da terra. Em regiões mais pobres, isso acaba sendo mais comum que nos grandes centros urbanos. É o que acontece nas milhares de cidades do Brasil, principalmente aquelas no interior ou afastadas, né, ou bem afastadas dos grandes centros urbanos, como acontece, por exemplo, na região norte. É bem verdade que nos últimos anos houve um aumento considerável de doadores. Em números absolutos, o Brasil já é o segundo país do mundo em número de transplantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. No caso dos transplantes de córnea, alguns estados como São Paulo já zeraram a lista de espera. Mas isso não significa que não pode haver avanços na questão. Com novas tecnologias e mais informação, o país pode ainda salvar muito mais vidas mediante os transplantes. Veja que esse é um terceiro parágrafo de desenvolvimento que faz uma ressalva. Apesar de todas as dificuldades elencadas nos parágrafos anteriores, houve avanços
sem dúvida alguma. E agora é a hora de propor as soluções mediante os problemas que você apresentou. Olha comigo. Para isso, é preciso investir permanentemente em campanhas informativas. Quando elas ocorrem, o número de doadores sempre aumenta, incentivando o diálogo familiar sobre o tema e mostrando que o tráfico de órgãos é mito. Veja que tudo isso é uma solução para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Além disso, é preciso que o governo invista nas emergências para que estas possam funcionar como sistemas de captação de órgãos, diminuindo a lista de espera por doações. Se doar a vida por alguém é um gesto supremo de amor, doar órgãos pode ser ainda maior, pois pode salvar várias vidas de uma só vez. Então veja que a introdução é pautada nas dificuldades que foram elencadas ao longo do texto, tá bom? Espero de alguma forma ter contribuído para você pensar um pouquinho sobre esse tema e se preparar quanto à estrutura para fazer uma boa redação, tá bom? Gostou? Então se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. Aqui você encontra debate desprovido de ideologias políticas. Aqui a gente respeita todas as posições e procura simplesmente informar a você para que você esteja preparado para uma boa prova, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.